E então hoje vamos até ao Peru e hoje quem nos vai acompanhar até ao Peru é o Gonçalo Lucena, que bem conhece o destino e que nos vai levar a ver as magias encantadas deste destino espetacular. Portanto, não roubo mais tempo ao Gonçalo e, portanto, aqui vamos nós, aperta aí os cintos e lá vamos nós até ao Peru. Gonçalo. Então, muito boa tarde, obrigado, Cristina. Estão-me a ouvir bem? Cristina, confio Sim, ver? sim. Ok. Alguma falha, proponham no chat. Como é habitual, se tiverem perguntas, podem colocar aqui no chat, onde diz bate-papo. Podem colocar as vossas questões, que tanto eu ou a Cristina vamos tentar responder. Então, vou então partilhar aqui o meu ecrã, com licença. O Peru, como eu estava a dizer, é um dos países mais diversificados do mundo e principalmente um dos mais diversificados naquela zona, no continente americano. É um país de tradições, com uma rica e diversificada gastronomia e vastas reservas naturais. Possui 12 patrimónios reconhecidos pela Unesco e 84 dos 117 ecossistemas de todo o mundo. Graças à herança deixada pelas civilizações antigas, o Peru abriga mais de 5 mil locais arqueológicos, muitos deles ainda repletos de mistério. Mas ainda assim transporta o viajante a uma época em que estas culturas floresceram. Por exemplo, a visita que é obrigatória em todo o Peru é a visita de Machu Picchu, que revela a perfeição do Império Inca. Vamos então à descoberta um pouco mais deste país. Antes de seguirmos pelas informações Antes de seguirmos então pelas informações mais turísticas, digamos assim, sobre os atrativos do país, vamos então um pouco às informações gerais. Está localizado na parte ocidental da América do Sul e partilha fronteira com o Equador, com a Colômbia, com o Brasil, com a Bolívia e com o Chile. O seu vasto território, com 1,2 milhões de quilómetros quadrados, abrange essencialmente três áreas bem distintas: o litoral, a montanha e a floresta. Só uma pequena curiosidade, temos aqui a parte da população, estamos a falar de um país com 33 milhões de habitantes, uma densidade populacional de 22 habitantes por quilómetro quadrado. Só para que tenham uma noção, isto é o equivalente ao nosso Alentejo. O nosso Alentejo é precisamente isto, tem 22 habitantes por quilómetro quadrado. A capital, Lima, como é geral de todos, a área, como eu já tinha dito, é mais de 1,2 milhões de quilómetros quadrados, o idioma oficial é o castelhano, o espanhol, e a religião é a católica. Em relação à diferença horária, o Peru não faz alteração horária de inverno para verão, como nós fazemos. Daí a diferença ser de 5 horas ou de 6 horas, dependendo do fuso horário em que nós nos encontramos. Neste caso, 5 horas de outubro a março e de março a outubro, então, são menos de 6 horas. Em relação a documentos, a única coisa que é preciso, como é comum em viagens intercontinentais, é o passaporte, com a validade mínima de 6 meses, e não é necessário visto. Isto para dias inferiores a 180 dias. A moeda é o novo sol, mas, no entanto, o dólar é extremamente comum ser utilizado, principalmente nos sítios mais turísticos. Saúde, não existe nenhuma vacina preventiva para, seja recomendada para o Peru, mas, no entanto, eu queria deixar aqui esta salvaguarda, que o Peru especificamente é um país de extrema importância realizarem a consulta do viajante, precisamente porque eu posso dizer que não há problema, mas cada um sabe da sua condição de saúde, digamos assim, então nada como se aconselhar em junto médico. Temos então agora as informações gerais sobre o clima. A melhor época é sempre de setembro a maio, isto porque evitamos os meses de inverno, coincidem com os meses de verão da Europa, e a nossa sugestão é de setembro a outubro. Bem, aqui esta imagem, eu faço questão de vos colocar aqui, como vocês podem ver pela aquela linha vermelha que vai contornando o país, a sua fronteira, como é óbvio, e a nossa viagem inicia-se precisamente em Lima. Nós saímos de Lisboa e vamos diretos a Lima, com escala em São Paulo. Não há voo direto, eu quando disse direto, é em direção a Lima. Visitamos a visita de Lima. Eu gostaria já de salvaguardar isto. A visita de Lima é realizada em duas partes. É na parte da chegada, onde visitamos Lima, e depois na parte na véspera da partida visitamos novamente Lima, porque vamos ter que sair precisamente de Lima. Então, pronto, aqui podemos ter uma ideia aproximada, daí o mapa, do trajeto que vamos sugerir.
Começamos pela capital, como eu já tinha dito, Lima, e partimos então depois em direção ao sul. Como podem ver, esta parte aqui, pelo quadrado, o retângulo que está representado no mapa cinzento, que apanha a cidade de Arequipa e Cusco. A nossa viagem, precisamente pelos mistérios e os encantos do país, do Peru, vai se iniciar precisamente na área de Arequipa. Ok? E a partir daí, então, a nossa viagem segue caminho. Isto porque a Arequipa vai nos dar a conhecer as partes mais áridas do país. Depois vamos então até Puno, onde vamos poder navegar as tranquilas águas do lago Titicaca. Se vocês repararem aqui no mapa direito, aquele que está dentro do círculo, vocês veem aqui a fronteira, onde está a palavra Titicaca, vocês veem que está cortada por uma linha, é precisamente a Bolívia do lado direito. Ou seja, a parte do último CA está Titicaca, ou seja, o último K é precisamente a Bolívia. Nós não vamos à Bolívia, aqui iremos manter-nos as nossas visitas na parte do Peru. E então depois seguimos caminho em direção à parte da Cordilheira dos Andes, nomeadamente Cusco e Vale Sagrado dos Incas. Vale Sagrado dos Incas é precisamente aquilo que nos vai dar a porta de acesso a irmos a Machu Picchu. Não está aqui assinalado no mapa, peço-vos que olhem outra vez para o mapa redondo, aqui onde está o meu cursor, onde tem o pino vermelho, pronto. Vale Sagrado está aqui, é que ele não está assinalado Machu Picchu, mas estaria sensivelmente aqui nesta área. Não é longe, estamos a falar de muito poucos quilómetros. Vale Sagrado, precisamente a Cusco. Iremos então continuar a nossa visita. Pronto. Lima. Temos ido ao Peru, como eu tinha dito, dificilmente deixa de passar pela sua capital. Lima é uma cidade vibrante, onde a modernidade anda de braço dado com as suas tradições. E o que não falta são atrações. No centro histórico, por exemplo, destaco-vos a Praça de Tamartã, onde fica localizado o famoso Hotel Boulevard. Aqui eu faço questão de falar deste hotel porque tem uma curiosidade bastante interessante, que é, pensa-se, ou diz-se, que foi aqui que foi inventada a famosa bebida nacional, neste caso o Pisco Sour. Para aqueles que não sabem, o Pisco Sour já é uma mistura, é um cocktail. Pisco é uma bebida destilada da uva, como nós fazemos a nossa aguardente, só que a diferença aqui é que no Peru o pisco, eles produzem a uva e só fazem o pisco dessa uva. Eles não vão fazer antes primeiro o vinho e depois então com o engaço é que vão fazer a aguardente. Não, daqui fazem logo a destilação quando espremem a uva. E o sour é porque precisamente eles acrescentam, eu tenho o hábito de chamar a isto a caipirinha peruana. Identifica-se muito à caipirinha porque a base é uma bebida destilada, a caipirinha é cachaça, aqui é pisco, e depois o sour vem precisamente de um pouco de limão que eles juntam e da água não, peço desculpa, dos ovos em castelos que eles acrescentam em cima. Eu queria também, isto era só um à parte, pensa-se que foi aqui, precisamente neste hotel, que foi criada esta bebida. A bebida nacional, que é o Pisco Sour. Aliás, quem já foi ao Peru, se houver aqui alguém no presente que tenha ido ao Peru, pode certamente confirmar isto. É raríssimo o restaurante que não entrega um Pisco Sour à entrada. Pronto, temos então a icónica Praça de Armas, também, de Lima, onde podemos encontrar o Palácio Presidencial, a Catedral de Lima, o Palácio do Arcebispo e a Câmara Municipal, e ainda o Convento de São Francisco. Mas Lima não se resume ao centro histórico. Um bom exemplo é o bairro Barranco, antiga zona balnear e boémia de Lima, onde artistas e escritores criavam e moravam. Ainda hoje, muita da influência colonial se conserva, por exemplo, através da arquitetura, que parece ter parado no tempo. Outros exemplos são a velha igreja de Barranco ou a romântica ponte dos Suspiros. Não confundir a ponte dos Suspiros de Veneza. Deixem-me só... E, claro, não poderíamos deixar, então, de ver o Museu Larco, um museu privado do distrito que está localizado no distrito de Povo Livre. O museu foi construído no século XVIII, mas a curiosidade aqui é que foi construída precisamente em cima de uma pirâmide pré-colombiana. Aqui dentro podemos assistir a diversas exposições cronológicas que providenciam 4.000 anos da história pré-colombiana. A cidade colonial da Arequipa tem museus sofisticados, uma arquitetura colonial e uma curiosa vida noturna, bastante vibrante até, tem que confessar. Como é habitual, de praticamente todas as cidades com influência espanhola, a Praça de Armas é o melhor ponto de referência para se explorar a segunda maior cidade do Peru. O branco intenso da arquitetura colonial sente por um pouco de toda a cidade. E isto deve-se precisamente, como vocês podem ver na imagem, nas duas imagens dá para perceber isso,
A cidade, a construção antiga é toda muito bela branca. Porquê? Porque isto é uma pedra vulcânica de seu nome Pilar. Isto, temos que considerar o facto de a Arequipa estar precisamente rodeada por vulcões. Alguns já extintos, outros ainda bem ativos. Na imagem que vocês estão a ver do lado esquerdo, aquele é o vulcão El Minsti, o maior deles todos aqui da área. Ergue-se altivamente e ameaçador. Por trás da tal catedral, que vocês estão a ver, nas duas imagens, como podem ver, os seus irmãos, digamos assim, existem mais ali, um do lado esquerdo, que não se vê aqui na imagem, que é o Chachani, e do lado direito, também não se vê na imagem, é o Pichu Pichu. Estes três compõem uma trinidade das alturas, que estão entre os 5.500 aos 6.000 metros de altitude. Eu gostaria só de salvaguardar uma coisa. Eu falarei de conselhos e de... Poderemos falar sobre isso no final da apresentação, tá bom? Alguns conselhos que é preciso ter quando se viaja para o Peru. Como eu já tinha dito, o Peru, dada a altitude, merece uma atenção especial. Não é que seja impossível, mas merece uma atenção, um planeamento diferente quando se lá vai. Isto deixo-vos agora algumas imagens de Arequipa. Isto aqui é, por exemplo, a imagem fica na praça. Continuamos na Praça de Armas. Aqui há algumas ruas perto do mercado central, aqui dentro do mercado central. Atenção, o Peru, eu fiz questão de pôr esta foto porque ela representa muito bem a importância e o gosto que o peruano tem pela fruta. Existe imensa fruta no Peru, uma variedade enorme e é comum ver-se fruta em todo o lado. Mangas, em todo o lado se vê, tanto ou toda a comer a fruta só, a fruta fresca, ou então transformada em batidos ou sucos naturais. E dentro do mercado, por exemplo, é uma coisa muito típica. Temos então depois, este é o tal vulcão que eu estava a falar, o Piti. Deixando então a Arequipa para trás e vamos em direção ao Vale de Colca. Mas, entretanto, pelo caminho vamos passar por uma zona, uma reserva natural, que se chama, vocês podem ver por essa imagem, que é a Laguna Pampa Blanca. Isto surpreende imenso este caminho e esta paisagem especificamente, porque tanto a paisagem em si conseguimos ver a cordilheira e a vasta extensão que é o Peru, mas também com os pequenos e curiosos encontros que nós temos ocasionalmente com os habitantes locais. Refiro-me, claro, aqui às vicunas e às alpacas. É extremamente comum elas estarem a passear e isto, atenção, estas são selvagens, existe criação delas, como é óbvio, mas estas especificamente são selvagens. Esta reserva, todos os animais que lá estão, são selvagens. Como eu estava a dizer, largando a Arequipa, vamos então em direção ao Vale de Colca. Aqui, nesta imagem, que eu acredito que vocês já tenham, já estamos a ver o Vale de Colca. Pronto. Então, visitar o Vale de Colca é uma experiência imperdível. De facto, esse coloca esta região em terceiro lugar na lista dos lugares mais visitados no Peru. Um desfiladeiro, que se chama o Canhão de Colca, com uma profundidade superior a 4.000 metros de profundidade, sendo que é 2 vezes mais profundo que o Grand Canyon nos Estados Unidos. Um dos motivos de visita, vou aqui imagens de Vale de Colca, aqui já é o conhecido Canhão de Colca, ok? E é precisamente nesta zona que os visitantes vêm, os grupos, tudo o que é turista e não só, param precisamente nesta região para tentar ver o voo do condor andino. Isto, claro, precisamente, como podem ver pela imagem, o Mirador Cruz do Condor. Mas posso afirmar-vos que os encantos do Vale de Colca estão longe de resumirem a isto ao Canhão de Colca e ao Condor andino. Existem aldeias pré-incas para serem visitadas, trilhos que podem ser percorridos, as vistas, como vocês podem ver, vistas aqui ao que não falta, e pequenos miradores também ao que não falta. Ou então, em caminho, podemos parar no Mirador dos Andes, e que aqui é o ponto mais alto da viagem, em nível de altitude, em que chegamos a perto dos 5.000 metros de altitude. Estamos a falar dos 4.900 e qualquer coisa. Batemos mesmo quase nos 5.000 metros de altitude. É o ponto mais alto da viagem toda. Novamente, Vale de Colca. Nós aqui, depois eu já falo do hotel onde vamos ficar a dormir, ok? Agora, o próximo slide seguinte é a viagem de Vale de Colca, precisamente até Puno. Quando largamos o Vale de Colca, como eu estava a dizer, o hotel, depois mais à frente eu já vos vou falar e mostrar imagens, é um hotel espetacular. Encontra-se precisamente dentro do vale.
Mas pronto, largando o Vale de Colca, seguimos então em direção até Puno, isto com várias paragens pelo caminho, mas mesmo às portas da cidade de Puno, existe um local arqueológico de seu nome Silustani. Isto não é nada mais, nada menos do que um cemitério pré-inca, que está nas margens do lago Yumayo. Isto já está muito perto de Puno. Os túmulos, se vocês repararem, eu vou andar aqui um para a frente, isto é, algumas das imagens que vocês estão aqui a ver, eu pus que é para vocês poderem enquadrar as paisagens que estão em redor. Aqui numa parte mais árida, e que se vê um bocado, isto não é um lago natural, isto é um pequeno, é um lago natural, mas é criado pelas chuvas, ok? Depois, esta torre é que eu gostava de vos chamar a atenção. Isto são as torres, estas torres são túmulos, basicamente, de seu nome Chulpas. Isto pertence ao antigo povo Culha, que são antigos aimaras conquistados pelo Império Inca. Isto no século, passou-se no século V. Aimara é um dos dialetos oficiais que existe em todo o Peru. No total são 47 idiomas oficiais. Aimaras é um deles e Quechua ou Quichua é o outro deles. Precisamente esse Quechua é mais usual e é mais conhecido. Mais imagens das torres. Aí à frente o lago Yumayo, com a sua pequena ilhota. E aqui temos então uma pedra que eles acreditam que são. Eu não me lembro muito bem da história desta rocha, mas se vocês olharem aqui no perfil, se olharem para a parte esquerda da foto, dá-vos a sensação ali de uma cara de um animal. Eles acreditam que é uma pantera. Se vocês olharem aqui para esta parte, eu vou pôr aqui o rato a ver se dá para perceber. Esta parte aqui, eles acreditam que seja uma pantera. Se vocês olharem aqui a parte do olho, a parte da testa, a parte do focinho, do nariz e depois então aqui o focinho e a boca. Fica ao critério da imaginação de cada um. Mas de facto eu sou muito cético em relação a estas imagens que geralmente querem que as pessoas vejam. Nesta aqui eu realmente vejo uma pantera, a cara de uma pantera de perfil. O tal lago, Yumayo, que eu vos tinha falado, Lago Titicaca, também mais à frente falarei, todos os hotéis onde ficaremos hospedados, outro hotel, que aliás são todos muito peculiares, mas este é um deles porque encontra-se precisamente nas margens do Lago Titicaca. Mais à frente depois eu mostro as imagens. Falando um bocadinho, é o maior lago da América Latina e está localizado a 3.800 metros acima do nível do mar. Como é óbvio, o Lago Titicaca é um forte candidato a ser um dos pontos altos da viagem. Temos o lado peruano, como eu tinha dito há pouco, o rio é dividido em Bolívia e Peru. Do lado peruano, o Lago Titicaca tem uma fronteira natural, como eu tinha dito, com a Bolívia. Une é a cidade que utilizamos como base para podermos navegar estas tranquilas águas. Se vocês olharem para esta imagem que eu acredito que já têm, no fundo, estão a ver aqui um monte, tudo isto que vocês estão a ver aqui, que vos dá a sensação que são pedras, rochas, isto tudo é a cidade de Puno, que é bem maior que isto. Eu confesso que não é das cidades, a nível de cidade, o interesse está todo para mim no lago e em conhecer as ilhas, duas das três ilhas que estão muito famosas aqui, Urus e Tequil. Ambas são visitadas por nós, onde o dia começa basicamente, onde embarcamos nestes barcos que estão aqui à nossa frente, embarcamos nestes barcos que vocês estavam a ver nessa imagem e iniciamos a nossa navegação até em direção à aldeia de Urus. Isto é uma aldeia flutuante, atenção, a aldeia Urus é uma aldeia que vive ainda como eles viviam há muitos anos atrás. Toda esta palha que vocês estão aqui a ver, aqui esta parte branca é o hotel onde ficamos a dormir, o chamado Hotel Libertador, é um hotel de 5 estrelas. Tem um pequeno cais de embarque privativo, é do hotel, onde entra estes barcos que estão lá à nossa espera, nós embarcamos no barco e iniciamos a nossa navegação. Passamos, não vou dizer o dia todo a navegar, mas atenção, isto é extremamente calmo, não há cá modulações que deixem as pessoas enjoadas, ok? É um lago. Pronto. E então depois vamos em direção a Urus. Como vocês podem ver, toda a palha, aquela palha bastante amarela que estava localizada nas margens da imagem que vocês estão a ter agora, é o que serve precisamente para fazer tudo o que é construção, seja naval, seja de casa, nestas aldeias de Urus. Basicamente, eles têm que fazer uma parte extremamente grande, um chão extremamente grosso,
que permita às pessoas andarem. E lá eles fazem literalmente de tudo. Têm lá escolas, não têm a parte médica, isso não têm na cidade de Puno, depois podem só entrar no barco e irem até lá, mas regra geral ainda há famílias aqui a viver como antigamente. Posso-vos contar uma história enquanto as imagens estão a passar. Aqui tive o privilégio, foi giro, estava com, já não lembro em que ano foi, não foi a última viagem que eu fiz, a última viagem foi em 2019, não foi nessa viagem, foi antes, mas foi engraçado porque estávamos numa plataforma dessas, da palha, e começamos a ouvir assim um grande algazarro, umas vozes a falarem alto, mas de alegria. E ficámos curiosos e perguntámos ao guia para tentar perceber o que é que estava a acontecer na plataforma ao lado, tipo, digamos assim. Então, basicamente, era uma senhora que estava a dar à luz e que teve o filho, precisamente nessas cabanas que vocês viram, e teve o filho lá. Depois, a senhora fez questão de ter lá o filho, porque ela própria tinha nascido lá na aldeia, mas depois fez questão de se meter num barco e então foi até à cidade. Ou seja, que é para ir até ao centro de saúde, ao hospital, assumo eu. Mas isto para dizer o quê? Que ainda fazem questão de manter as tradições deles vivas. Isto é interessante. Quem for, se tiver a oportunidade de apanhar uma coisa destas, ou outra qualquer, é bom, guardem, porque isto, de facto, as viagens são estes pequenos detalhes. Então, visitado o lago de Titicaca, onde visitamos duas ilhas, tanto Urus como Taquil. Seguimos então em direção à Cordilheira dos Andes, onde vamos visitar a belíssima cidade de Cusco. Por entre as enormes montanhas da Cordilheira dos Andes, como eu vos disse, localizado sensivelmente a 3.400 metros de altitude, esconde-se a antiga capital do Império Inca, a cidade de Cusco. Cusco, no idioma Quichua, ou Quechua, como eu vos falei há bocado, significa umbigo, ou seja, o umbigo do mundo. Se me permitem aqui a confissão, Cusco é das cidades coloniais mais espetaculares que eu já tive a oportunidade de passar há algum tempo. As atrações turísticas são mais que muitas. Mas só que Cusco é muito mais que isso. Esquecendo as igrejas, ou melhor, não é esquecendo, pondo de parte as igrejas, os museus, os locais arqueológicos, Cusco é uma cidade que tem imenso para nos oferecer. Como vocês podem ver, eu já nunca vi uma cidade tão grande, e a Cristina, que já lá esteve, pode confirmar isto. Nunca tive numa cidade colonial tão grande. Parece que o Casco Velho, como eles chamam o Casco Velho, o Centro Velho, é a cidade toda. Tudo é colónia. É a arquitetura colonial mista com a arquitetura inca, que eu já falarei um pouquinho mais à frente. É uma cidade espetacular e para mim tem vida de manhã, à tarde, à noite. É uma cidade segura, uma cidade, como vocês veem, calma, não tem trânsito, é uma cidade mesmo agradável. Atenção que onde nós estamos aqui neste precisamente na imagem, e isto é a Praça de Armas. Como é óbvio, como eu falei ainda há pouco, em Arequipa, a Praça de Armas numa cidade destas é sempre o ponto de partida para começar uma visita e começar as explorações. Mas se olharem um bocadinho depois para os montes, para trás desta primeira linha de prédios, isto sim, isto é a expansão de Cusco, digamos assim. Mas pronto, estávamos a dizer, pronto, a sua arquitetura realça a sua beleza, que mantém um espírito andino inconfundível. Muito se deve ao facto de existir um pouco por toda a cidade uma mistura de estilos, como eu estava a dizer, arquitetónica entre o Inca e o espanhol. Gostava de destacar também a vibrante Praça de Armas, morada para a imponente catedral, e ainda um pitoresco bairro chamado San Blas. Este bairro, eu vou andando agora, com licença, aqui pelas imagens vocês vão podendo ver aquilo que eu estava a comentar sobre a arquitetura, os estilos Inca e espanhol misturado. Regra geral, os telhados eram espanhóis, a influência era espanhola e depois as bases todas dos prédios eram Inca. Mas pronto, voltando ao bairro de San Blas, este bairro de artesãos, de ruas estreitas e encantos escondidos, foi o berço de antigas famílias que dedicavam o seu tempo ao fabrico de artesanato popular. De noite o cenário muda completamente e deparamos com um local preenchido por música e pessoas. Cusco é daqueles locais, a meu ver, não se pode limitar a visitar as atrações turísticas, mas sim vivê-lo com o tempo. Isto é uma boa imagem para vocês perceberem a tal mistura que eu estou a dar. Reparem no chão
e nas laterais dos prédios, e depois reparem no tipo de telhado que têm, a tal Praça de Armas, com a sua imponente catedral, como eu vos tinha dito. É uma visita que é realizada, como é óbvio, e que tem que ser vista, esta, porque de facto tem o seu encanto e é enorme. E temos uma imagem então de Cusco, da Praça de Armas, de noite. Depois falaremos então um pouco sobre os locais arqueológicos. Não os vou falar de todos, lá está. O Peru, como eu tinha dito, tem 5.000 locais de arqueologia. Não tornar-se-ia muito maçador para vocês eu estar aqui agora a mostrar-vos imagens de tudo, de todas as ruínas que vamos visitar. Por isso optei por deixar algumas que apanhamos durante a viagem e foco-me um bocadinho mais naquela grande ruína arqueológica que é o maior interesse da viagem toda, que é Machu Picchu. Okay? Pronto, isto é só para perceberem o tipo de conservação arqueológica que vão encontrar e a magnitude dos espaços que vão encontrar. As coisas são muito grandes e estão muito bem conservadas, que é fascinante. Na segunda imagem que vos vai aparecer, passa só a ser uma imagem grande. Eu vou falar um bocadinho para ver. Vocês podem reparar aqui estes muros que ainda estão erguidos. Esta pequena casa de apoio, uma casa, um estábulo, uma edificação, ainda está erguida. Claro que a palha do teto, do telhado, assim, vai sendo posta para manter ares ainda operacional, mas de resto, como vocês podem ver, está impecavelmente conservado. Mais algumas imagens para vocês verem, aquelas famosas, esta imagem, na imagem seguinte que vão ter, é essa que vocês estão a ver, vão ter uma imagem mais estreita, que fica do lado direito. Aqui é algo que acho que impressiona qualquer pessoa que lá esteja. Isto aqui não dá para ter uma noção, mas estas pedras, uma tonelada, perto de uma tonelada, pronto. E se vocês repararem, estão colocadas tipo puzzle. Parece que foram retiradas da natureza já assim e foi só montar. Isto é incrível. E isto é um dos grandes mistérios que existem ainda hoje em todo o Peru. Referimos sempre a Machu Picchu, que é o mais conhecido, mas por todo o Peru encontramos este tipo de corte de pedra e isto é fascinante. Porque ficamos, leva-nos a perguntar o porquê, como é que foi feito. É interessante. Temos outros templos durante as visitas que são obrigatórios de visitar, o templo do Iracocha, as ruínas de Rakti, Coricancha, entre muitos, muitos outros. Como eu tinha dito, não vos vou mostrar todos, porque julgo que seria um bocadinho maçador para vocês. Por isso, optei por vos deixar aqui um pequenino teaser, só para terem ideia do que vão apanhar. Val Sagrado, mas antes disso gostaria de falar explicar-vos aqui um pouco como é que este dia se passa. Estamos em Cusco e de repente estamos em Val Sagrado. Val Sagrado é a base para podermos ir a Machu Picchu, como eu tinha dito ao início. Existem duas formas de chegar a Machu Picchu. Ou se vai de comboio, ou se vai a pé. A pé são 4 dias. Sim, 4 dias. Há trilhos, atenção, acho o famoso trilho dos Incas, são 4 dias, onde o primeiro dia é o pior deles todos, porque é subir a montanha toda, e depois os outros ficam um bocadinho mais tranquilos. Isto aliado, claro, ao facto de estarmos a 3.000 metros e qualquer coisa de altitude. O cansaço é extremo aí, é mais extremo. Ou então vamos de comboio, que é a forma como nós fazemos, mas isso mais à frente eu falarei. Isto só para entenderem que nós saímos de Cusco, deixamos a cidade para trás, o hotel para trás, e vamos até Val Sagrado, onde vamos fazer as visitas. Isto já é um pequeno povoado que se visita. E para quê? Para precisamente no dia, e fica-se a dormir em Val Sagrado, e no dia seguinte vamos então até Machu Picchu. Algumas das imagens do Vale Sagrado dos Incas, de edificações que foram deixadas pelas antigas civilizações. Pronto, o Vale Sagrado dos Incas está composto por numerosos rios que descem por pequenos vales. Possui diversos monumentos arqueológicos e povoados indígenas. O principal rio é o Urubamba. Este vale foi muito apreciado pelos Incas devido a isto por causa de duas grandes características, a parte geográfica e a parte climática. A geográfica oferecia proteção e refúgio e a climática oferecia. Eu quando digo aqui climática, eu estou-me a traiçoar a mim próprio porque eu não quero falar do tempo, eu quero falar propriamente da terra em si, fértil. A terra é extremamente fértil,
clima abundante. Aqui chove, como é óbvio. Não digo bastante, mas quando chove, chove bastante, chove muito mesmo, mas não está sempre a chover. Atenção, quando digo que chove, é bastante quando chove, realmente chove. E isto faz com que a terra seja extremamente fértil. Entretanto, queria-vos só dizer mais uma coisa. Nós, entre Cusco e Val Sagrado, até ao nosso hotel, paramos numa pequenina cidade de seu nome Pisac, P-I-S-A-C. Esta cidade em si, a cidade em si não tem nenhum fascínio. Também está inserida dentro de vales, com cordilheiras a ladeá-la, mas o interessante disto é precisamente o mercado de artesanato que é feito nesta cidade. É um mercado de rua, onde nós caminhamos e vemos um pouco de tudo e dos grandes produtos que são conhecidos no Peru, desde os trabalhos em ouro, aos tecidos em alpacas, em vicúnias, a bebidas, lá está, não só o pisco, mas se têm muito pisco podem comprar lá. Mas existe N bordados, existe N artigos. E todos eles. Ótimo, obrigado. Então, como eu estava a dizer, como chegar a Machu Picchu? Deixamos Cusco, vamos então até Val Sagrado, dormimos em Val Sagrado, acordamos e vamos então até à estação Ollantaytambo. E esta estação vai nos levar então até Machu Picchu. A viagem tem demora sensivelmente 1h30, 1h40 minutos. Efetua paragens, mas não de saída, são paragens técnicas do comboio e a bordo servem um pequeno chá, café e um snack. Isto é a parte técnica da viagem. A parte interessante da viagem. Como vocês podem olhar aqui para o comboio, desculpa eu estar na lateral, mas é que eu tenho a imagem no outro monitor. Se vocês olharem para a parte de cima, já aqui, antes de chegar à parte de cima ao teto, vocês veem janelas. Pronto, os comboios são panorâmicos, e serve precisamente para isso, que é para nós podermos ter uma vista. Eu agora vou andar para a frente, quando chegar, por favor, isto são algumas das paisagens. Aquelas janelas permite precisamente observarmos as cordilheiras, estão todas à nossa volta. Os rios, às vezes têm mais água, outras vezes têm menos água, mas isso, pronto, já é ao sabido. Se formos a seguir a um degelo, é uma maravilha, porque vemos aqui o rio forte, com um caudal bastante forte. Uma altura mais seca. É normal que não haja tanta água. No entanto, a paisagem é de facto sempre bonita. Estamos no mapa, em 3D, eu fiz questão de pôr isto aqui, que é para vocês, para ter uma noção do que é, onde é que nós estamos e onde é que vamos chegar. Estão a ver aqui em baixo, Machu Picchu, Pueblo, pronto. Já agora deixem-me só fazer aqui um pequeno à parte. Machu Picchu, Pueblo, é um segundo nome oficial que foi dado, que os próprios locais deram à cidade. O nome oficial desta terra, ou o primeiro nome oficial, é Águas Calientes. Só que existe um problema, não é um problema, existe uma característica, uma condicionante, em que águas calientes existem diversas por toda a América Latina. E no Peru, então, existem mais do que diversas. Isto faz com que a cidade perdesse um bocadinho de destaque, porque era mais uma águas calientes. Então, o próprio povo fez questão de alterar para Machu Picchu Pueblo, precisamente por isso, porque aqui temos a cidade onde nós chegamos de comboio, e depois, sensivelmente nesta zona aqui, apanhamos uns autocarros públicos. Atenção, isto aqui só há duas formas de chegar lá acima. Está aqui a Machu Picchu, ou a pé, voltando à parte do a pé, mas aqui já não são 4 dias, é só 3 horas. Estamos a falar sensivelmente 2,5 km, não é que seja muito, vira um bocado, não é um bocado, é mais duro porque não há caminho empedrado. Nós vamos pela floresta a subir, e tudo aqui é floresta densíssima, atenção, não é um manto verde, é uma vista do espaço. Pronto. O autocarro, como eu estava a dizer, são autocarros públicos, mas que pertencem a Machu Picchu, espaço arqueológico e ao governo. Isto porquê? São Hs, eles não querem, por causa da conservação ambiental, eles não querem veículos particulares ir até lá acima. Porque não há sítio para se estacionar carros lá em cima. Ponto. E devem calcular o que era tipo uma data de autocarros turísticos, mas autocarros particulares, tudo para lá em cima. Era horrível e ia estragar as vistas. Então aquilo que eles fazem é isso. Os autocarros estão lá em baixo, está incluído no bilhete da entrada de Machu Picchu, espaço arqueológico,
E o autocarro, entramos, é um autocarro que demora 25 minutos a chegar ao topo, à entrada do Machu Picchu. O autocarro vai por este caminho todo aqui. Isto vocês estão a ver, há uma estrada ao lado, mas isto é o rio Urubamba. E quando chegamos a esta parte aqui, está aqui a ampliação, iniciamos então o caminho até Machu Picchu, cidade arqueológica. E chegamos aqui. Aqui o autocarro deixa-nos e vai-se embora. Há sempre autocarros a vir, sempre, sempre. É em rotatividade. Vai um autocarro, deixa, arranca um. É sempre assim que eles funcionam. Aqui em cima, como podem ver, esta pequenina, bem, eu não sei se conseguem ver, quem tiver um ecrã mais pequenino não vai conseguir ver, mas dá para ter ideia. Onde o meu rato está, aqui, isto é a entrada de Machu Picchu. Aqui temos casas de banho, um restaurante, apoio, digamos assim, e as bilheteiras. Depois daqui é tudo a pé. E nós temos que caminhar, caminhar e, bem, fazemos todas as visitas a caminhar dos espaços arqueológicos, como é óbvio. Mas pá, é extremamente agradável isto. É uma visita, eu vou mostrando agora umas fotos de Machu Picchu, a icónica imagem de Machu Picchu. Eu tive sorte porque consegui apanhar, parece que não está lá ninguém, parece que Machu Picchu foi aberto para mim, mas não. Eu estava com um grupo. Já agora, Gonçalo, vou só interrompê-lo, porque Força. como ainda não passou para a fotografia de Machu Picchu, vou aproveitar só para dizer o seguinte. Este pedaço de estrada que se vê a subir, naturalmente que nós na subida fazemos sempre de autocarro, porque a subida Ah, é muito íngreme e é dolorosa, boa. portanto a subida é sempre de autocarro, mas a descida temos duas formas de descer, ou descer de autocarro também, ou para os mais destemidos descer a pé. E quer eu, quer o Gonçalo já tivemos a experiência de fazer isso em grupos que fomos acompanhar, em que alguns dos passageiros regressaram de autocarro e outros regressaram connosco a pé de Machu Picchu até Machu Picchu Pueblo, e devo dizer que a descida é uma sensação e uma vivência, uma emoção que não tem palavras, não há como descrever o que é a emoção de descer de Machu Picchu para baixo, por entre aquela vegetação espetacular, que dá a sensação que parámos no tempo e que de repente voltámos centenas e centenas de, de anos atrás. Está aqui uma pessoa a perguntar no bate-papo, entretanto, quem tem vertigens se faz bem essa descida a pé. A descida a pé não é. Não tem problema com vertigens, porque apesar de ser muito íngreme, mas é um caminho diferente do caminho do autocarro, é um caminho por entre as árvores e que estamos sempre com árvores à nossa esquerda e à nossa direita, num carreiro que desce. Não há sensação de vertigens, Não, portanto, a questão de vertigens não há. Naturalmente, que se a pessoa tiver dificuldades de locomoção, não é aconselhável fazer a descida, porque é um carreiro de terra. Mas, mas devo confessar que a minha preparação física é quase nula. Enfim, não sou propriamente uma pessoa de ginástica e faço perfeitamente a descida sem qualquer problema. E tive pessoas a descerem comigo que, enfim, de alguma idade e, enfim, e sem problemas. Mas pronto, são 2,5 km a pé e, portanto, 2,5 km a pé, claro. mesmo sendo a descer, naturalmente que é importante a pessoa ter uma boa condição física, sobretudo porque estamos a determinada altitude e, portanto, convém que só seja feito por quem está bem preparado fisicamente. As outras pessoas têm sempre a hipótese de descer de autocarro, que é mais tranquilo e mais cómodo. Pronto, já estamos a ver Machu Picchu e eu calmo, que não é a minha altura de Não, falar. não, Portanto, é sempre bom. passo a palavra ao Gonçalo. Só dizendo uma coisinha que eu queria completar aqui da Cristina. O descer são 2 km, ok, mas temos que considerar que são 2 km não é em linha reta. São 2 km onde temos que estar sempre. Levantamos um pé, descemos um pé, subimos uma escada, descemos uma escada, subimos uma pedra, descemos uma pedra. Ou seja, não é em plano, andamos assim. Mas é extremamente fácil. Eu já levei a pessoa mais, eu posso vos dizer, a pessoa com mais idade que eu levei, que eu transportei ao Peru, e que vos digo que não se cortou a nada, quando eu vos digo que não se cortou a nada, não se cortou a nada, apesar da minha insistência de preocupação, não se cortou a nada, tinha 86 anos,
e foi até lá acima Machu Picchu, fez todo o resto da viagem. E a pessoa que desceu, assim com mais idade, que desceu Machu Picchu a pé comigo, se não estou em erro, tinha 70 anos. Por isso, como vocês podem ver, a idade às vezes não é propriamente um obstáculo. Então, Machu Picchu, como eu vos estava a mostrar, as icónicas imagens de Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, acima do vale do rio Urubamba, como eu tinha falado há pouco. Foi construída no século XV e posteriormente abandonada. Ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedra contínuas, cujos imensos blocos foram unidos sem o uso de qualquer tipo de argamassa ou de rebites, ou de pregos, ou de qualquer tipo de coisas. Pelas construções intrigantes que levam em conta o alinhamento dos astros pelas vistas panorâmicas. A antiga utilidade destas construções continua a ser um mistério. Machu Picchu está a uma elevação de 2.430 metros. Muitas vezes temos na nossa cabeça que Machu Picchu é altíssimo. É, de certa forma, se estivermos em Lisboa e de repente aterrarmos em Machu Picchu, é altíssimo. Estamos acima de 2.400 metros. Mas tendo em conta que vocês andaram, nós todos vamos andar nos 3.800, 4.500, quando descermos aos 2.400, é mais fácil. Torna-se mais fácil precisamente por isso, porque o corpo já está habituado. Mais à frente, como eu vos disse, já falarei sobre algumas recomendações que eu vos darei em si próprio. Bom, não, nada é baseado em médicos. Atenção, vocês têm sempre que ir a um médico para ver. Visitando Machu Picchu, termina-se o dia, regressamos então a Cusco, fazendo o caminho em regresso. Apanhamos, saímos de Machu Picchu, descemos, vamos até ao comboio, do comboio vamos a Val Sagrado e de Val Sagrado seguimos então em direção a Cusco, onde jantamos, descansamos e no dia seguinte então regressamos a Lima, onde terminamos, pronto, a terminar em grande, como eu estava a dizer, então temos um grande jantar de animação. Isto, animação, dança e música típica, como vocês podem ver pela imagem, para nos despedirmos deste magnífico povo. Este jantar será na véspera de regressarmos, então, de iniciarmos o nosso regresso a Lisboa. Algumas dos muitos grupos que fizemos. Esta imagem está aqui o cursor, estão a ver? Bem-vindo, não sei se vão conseguir ver, mas pronto, este placar que está aqui atrás, isto é um grupo de 2019, a minha última viagem ao Peru, foi em 2019, setembro, outubro, mais ou menos. Esta placa diz precisamente bem-vindos a Machu Picchu. E para vocês terem uma ideia de como não é assim tão difícil descer Machu Picchu, toda esta gente, isto é uma foto tirada na descida, precisamente Machu Picchu. E isto fica na parte de baixo. Se olhássemos, se tivéssemos uma vista total, do lado esquerdo temos o rio Urubamba a passar, uma ponte, e é aí que dizemos, digamos assim, adeus ao autocarro. Existe uma separação de caminhos, ou seja, nós seguimos em frente floresta acima, ou abaixo neste caso, e o autocarro segue caminho pela estrada, que é para fazer aquela estrada aos zigue-zagues que vocês viram pela imagem. Então, agora aqui um bocadinho de parte técnica, mas só é bom entenderem. Hotel de Lima, posso-vos dizer, é um bom hotel, um hotel confortável, um hotel moderno, mas não é extremamente pomposo, nem mau, nem serve perfeitamente a condição, como vocês podem ver. A comida é espetacular dentro deste hotel. Fazem uns pratos absolutamente divinais, tanto na parte do buffet, que eu já tive as duas opções, da parte do buffet como na parte de servido à mesa. É incrível, tem uma ótima refeição. E o pequeno almoço, então, é perder a cabeça. Vamos então agora até o hotel diário aqui. Peço desculpa. O hotel então de Lima é o hotel de nome Dazzler. É um hotel de 4 estrelas e se a memória não me falha, está em Miraflores, certo? Sim. Sim, exatamente, está em Miraflores. Miraflores é uma zona muito, muito interessante para estar. Uma zona rica, cheia de comércio, cheia de jardins, com escritórios, com habitações modernas, boas. É uma zona bem agradável de se viver em Lima. Arequipa. Este hotel fica precisamente como vocês acham que já estão a conseguir localizar. Ok, eu espero. Pela imagem vocês conseguem perceber onde estão. Estão precisamente na Praça de Armas, a tal catedral que já foi mostrada. Ainda não, ok, ela entra já. Pronto.
como podem ver, e fica precisamente no centro, a meio, numa das laterais, como é óbvio, a meio da Praça de Armas há um jardim, uma ponte, e nós estamos numa das laterais, precisamente a meio, dentro deste hotel. Este hotel é extremamente pequeno, eu acho que a memória não me falha, isto tem para aí 40 quartos ou 30 quartos, é uma coisa assim, é ótimo, é ótimo. A comida é agradável também, tomar um pequeno almoço aqui nesta varanda é o que é, acho que não vale a pena dizer muito, é super agradável ver a cidade a começar a se mexer, os vendedores da rua a virem para a praça, os polícias a passar, os senhores das limpezas a varrer as praças. Começamos a ver a cidade a acordar e o nascer do sol, aquele frio matinal, aconselho, mas com casaco, que é frio. Vou mudando, sim. Então, Val de Colca, temos Val de Colca, hotel, pois agora não me lembro do nome, peço desculpa, Hotel Colca Lodge Spa and Hot Springs. Hot Springs, as caldeiras naturais, digamos assim. Isto porque este hotel, como vocês veem pelas imagens, é um hotel espetacular. E lá dentro do recinto do hotel, aberto ao público, atenção, e não é uma coisa que tenham que fazer fila para poder usar, têm precisamente piscinas termais naturais. Aquilo posso vos dizer que eu já lá tive com os clientes, eram 8 da noite. Para vocês terem uma ideia, às 8 da noite, em setembro ou outubro, aqui, estamos a falar de 0 graus, facilmente. É frio. Por isso, e estar dentro das piscinas termais, a ver o pôr do sol a bater, a cair atrás da cordilheira, das cordilheiras, está à nossa frente, é uma coisa fantástica. É muito giro. Dentro deste hotel, temos então um mini zoo, digamos assim, que eles são super amáveis e tiveram uma boa ideia, a meu ver. Eles foram buscar alpacas, vicúnias e alguns pássaros típicos da região e puseram-nos lá. Não se preocupem, eles não estão em cativeiro. Eu próprio não gosto desse tipo de exploração animal, passeio de elefante, esse tipo de coisas não é bem a minha praia. Mas aqui elas estão numa área aberta e estão quase como exemplo, mas andam livres, comem palha, vêm ter com as pessoas porque acham piada. Alguns gostam, outros não gostam. Epá, é muito giro. E é uma boa maneira de termos contacto. Alguém que tenha um bocadinho mais de medo de animais assim selvagens na rua, é uma boa maneira de verem alpacas ao vivo à vossa frente. Libertador, ok, ótimo, pronto. Então, o Hotel Libertador, como eu vos tinha falado, esta fotografia que está a fotografia do canto inferior direito, essa fotografia é minha, eu que a tirei, eram 5 da manhã do quarto. E atenção, eu não estava com o melhor quarto do hotel, toda a gente tem esta vista, porque temos lago em todo o redor do hotel. Por isso, se vocês olharem para o canto inferior esquerdo, ou seja, o hall, isso é a frente do hotel e a minha é precisamente as traseiras. E por isso, como podem ver, é extremamente agradável. É incrível. E o tal cais que eu vos estava a falar, deixem ver se eu... pronto, não consigo mostrar o cais, mas consigo. Estão a ver aqui, entrada principal do hotel, aqui, aqui, a garagem, aqui. Saímos, descemos isto tudo, vimos para aqui, estão a ver estas escadas, pronto. Isto vai dar acesso, então, e aqui eu já não vos consigo mostrar mais, mas vai-vos dar acesso ao tal cais, que depois leva-nos, então, a navegar pelo lago Titicaca. Hotel Costa del Sol Ramada, 4 estrelas, bem no centro de Cusco. Posso dizer, deste hotel até à Praça de Armas, que eu estive a mostrar há pouco imagens, vou falar de 2 minutos, 3 minutos a pé. No centro. Este hotel é espetacular. Como vocês podem ver, os quartos são simples, são grandes. Eu acho que os quartos todos no Peru são enormes. Eu vou andando já para a frente, Cristina, para ver se passa. Mas como vocês podem ver, pelas arcadas do pátio principal do hotel, isto era uma casa antiga, colonial, uma casa abastada, que entretanto o grupo Ramada comprou o hotel, comprou a propriedade e decidiu fazer um hotel. Val Sagrado Hotel Sunesta Posada del Incaiucai, 4 estrelas. Da estação de comboios que eu vos falei, ao Lantatambo, ou melhor, do hotel até à estação de comboio, estamos a falar de 15 minutos, 10 minutos, uma coisa assim. A memória não me falha, mas é à volta disso. Acho que não é preciso dizer muito sobre o hotel, um hotel típico, extremamente agradável, lembra-nos, transporta-nos para uma fazenda.
Leva-nos muito àquelas quintas alentejanas, com madeiras, muita janela, muita porta, e extremamente arranjadas. Então, um hotel, eu acho que é o melhor hotel da viagem toda, apesar de não ser o mais luxuoso, eu acho que este é o melhor hotel durante toda a viagem, porque é mais pessoal. E depois este pátio, eu estou-vos a mostrar para aí um terço do hotel, da área do hotel. O hotel é muito maior, mas não em quartos. O hotel é grande em terreno aberto. Isto é bom, arranjado, com flores, com relva, com árvores, extremamente agradável. Então, só um apanhado, só para vocês conseguirem compreender, isto é uma viagem de 14 dias, 13 noites, pensão completa, aquela coisa toda que vocês já sabem da Oasis Travel, mas que agora falarei. Mas pronto, resumo diário. O primeiro dia é a partida de Lima, segundo dia é onde chegamos ainda no mesmo dia, vamos perdendo horário, não se esqueçam. Chegamos no mesmo dia, fazemos as tais primeiras visitas, então, segundo dia, a Arequipa, onde dormimos. Terceiro dia, vamos dormir, então, a Val de Colca. Aquilo está errado, não é Arequipa, que podia estar, mas sim a Val de Colca. Depois acordamos Val de Colca e vamos, então, em direção a Puno. Puno será o sítio onde ficaremos a dormir. Sétimo dia, Cusco. Aí estamos, porque do sexto dia saímos de Puno e vamos em direção a Cusco. Cusco acordamos e vamos em direção ao Val Sagrado. Ok? E décimo dia, então, é o dia em que nós já estamos de regresso, digamos assim, até Lima. E depois, no dia 12, partimos, onde fazemos uma escala em São Paulo. Aqui existe a possibilidade para quem quiser fazer a visita à cidade de São Paulo. E no 14º dia, chegamos cansados, mas contentes. E dá uma ceia. Gostaria só, isto é o comum, que vocês já sabem, os circuitos Oasis Travel têm a pensão completa, têm acompanhamento ao Oasis Travel durante toda a viagem. Quando eu digo durante toda a viagem, é de Lisboa a Lisboa, seguro Covid com cobertura extra, ok? Temos o seguro normal com cobertura extra Covid, os alojamentos, hotéis de 4 e 5 estrelas sempre centrais, e as partidas estão limitadas a um máximo de 25 partidas. Está aqui uma senhora a perguntar, os guias acompanham, falam sempre português, espanhol. Espanhol, mas atenção, um espanhol, uns portugueses, outros... Sim, temos lá 2 guias que falam português, exatamente, e os outros falam espanhol. Mas falam espanhol, falam mais devagar o espanhol do que eu falo o português. Falam muito devagar. E o espanhol peruano, se pode dizer assim, é extremamente fácil de se perceber. Vemos, sim, os museus. Deixem-me só fazer aqui umas recomendações, aquelas mais óbvias, que é irem ao vosso médico, por favor, caso queiram ir, porque têm mesmo que se aconselharem, ok? Por causa das altitudes, alguém que tenha problemas de cardíacos ou... E uma coisa que é importante entender é que nesta viagem os mais velhos e os mais novos cansam-se de igual forma, ok? Não vale a pena tentarmos ser fortes e resistir ao cansaço, porque é normal nós sentimos cansaço logo, se calhar, assim que sairmos da equipa, porque já estamos a 2400 metros. Mas de resto, há sempre oxigênio, tanto nos autocarros, como nos restaurantes, como nos comboios, como nas visitas todas, há sempre oxigênio que pode ser administrado às pessoas. Por isso, é extremamente fácil eu acho que é fácil de fazer esta visita, não estou a pôr a parte da idade, acho que é uma coisa, se vocês seguirem os conselhos de quem acompanha, do guia acompanhante da agência, não corre mal, não acredito que corra mal. Está muita gente a perguntar aqui as partes técnicas. Quer que eu partilhe, Cristina, e vai falando, ou partilhe a Cristina? Eu partilho porque eu estou a ver que está com pouca rede, é melhor. Ok, então eu vou passar aqui o site só porque estão a fazer perguntas sobre os preços e então eu vou-vos mostrar. Licença. Aqui temos no nosso site, entrando no nosso site www.oasistravel.net, podem pesquisar pelo mapa ou podem pesquisar pelo destino, Peru, e encontram o programa detalhado. Já agora, só aí, viagens e programas, aqui na zona da América do Sul, escolhendo Peru, entramos e vemos então a nossa viagem ao Peru. Clicamos em mais informação e temos todos os detalhes da viagem ao Peru, ou seja, a data,
e para 2021 a data que nós sugerimos, só um bocadinho para cima, Gonçalo, se faz favor. Obrigada. Para 2021 a data que sugerimos é de 20 de setembro a 3 de outubro. A partida, os voos têm partida de Lisboa, é uma viagem de 14 dias com hotéis de 4 e 5 estrelas, conforme o Gonçalo já mostrou os hotéis. Em termos de refeições, é a pensão completa, portanto todas as refeições estão incluídas desde o primeiro ao último dia. Andando um pouco para baixo, sobre este programa temos destacamos, onde temos os destaques em cada uma das cidades, quais são aquilo que nós destacamos como mais importante em cada uma das cidades. Tem o itinerário, onde podem verificar todo o itinerário detalhado dia a dia, com todas as visitas que são realizadas, as refeições, onde é que são, etc. Depois, a seguir ao itinerário, andando para cima, Gonçalo, se não se importa, a seguir ao itinerário temos os preços e, portanto, no caso concreto desta viagem, temos um preço de 3.990 euros, com um desconto de 200 euros por pessoa para as reservas que sejam feitas até ao final deste mês, até 30 de abril. Portanto, na realidade fica em 3.790 e o suplemento individual são 630 euros. E tem, para além dos preços, tem todos os serviços incluídos em detalhe, tudo aquilo que está incluído na viagem, não incluído e o que é não incluído praticamente resume-se a bebidas às refeições e recordações para trazer para a família ou para os amigos, porque de resto está tudo incluído. Os documentos necessários é então o passaporte individual com validade mínima de 6 meses, tal como o Gonçalo já tinha mencionado. E, portanto, na divisória, depois ao lado, para além dos preços, temos a informação útil, que é também um pouco aquilo que o Gonçalo já tinha falado, sobre idioma, moeda local, clima, etc. Tudo aquilo que nós, entretanto, já falámos. E a seguir a informação útil, para cima. Mapa? Sim. A seguir a informação útil temos o mapa onde podem ver qual é o percurso que nós fazemos, tal como o Gonçalo também já explicou. Portanto, o itinerário que fazemos, o mapa é interativo, portanto podem aumentar ou diminuir conforme pretendam. E a seguir ao mapa temos a galeria, onde temos apenas 4 imagens, mas como viram por esta apresentação, isto é apenas um cheirinho de tudo aquilo que é espetacular neste país, porque de facto, por muitas imagens que se coloquem aqui, dificilmente se consegue dar a ideia da maravilha que é este país. E entretanto, tivemos aqui algumas. Diga só aqui no YouTube. Sim. Tal como tem acontecido com todas as nossas apresentações, 2 ou 3 dias após cada apresentação, nós colocamos no nosso canal de YouTube a gravação dessa apresentação, porque quem não tenha tido a oportunidade de assistir na totalidade ou em algum dia, tem hipótese no nosso canal de YouTube, youtube/Oasis Travel Portugal, tem possibilidades de ver no nosso canal de YouTube todas as apresentações já feitas. Para além disso, nós colocamos também no nosso site, no sítio de cada viagem, o link para a apresentação que fizemos em relação. Aqui está o nosso canal de YouTube. Portanto, como podem ver, é só colocar www.youtube.com/c/Oasis Travel PT de Portugal, e tem todas as apresentações que já fizemos, para além de diversos vídeos que já fizemos sobre viagens realizadas. Entretanto, nos vários comentários que tivemos aqui no bate-papo, vi alguns comentários de pessoas que já tinham feito o Peru, nomeadamente a Dona Guida Maria Oliveira, a Dona Inês Silveira, e eu ia perguntar se alguma das senhoras queria partilhar connosco alguma informação sobre a sua experiência no Peru, se gostaram, se não gostaram, sobretudo se sentiram o chamado mal da altitude.
Sim, Dona Inês Silveira, está-me a ouvir? Sim, Sim, sim. estou a ouvi-la. Quer partilhar connosco o que achou do Peru? Olha, eu sou brasileira, né? Moro aqui no Peru, sou vizinha do Peru, já estive várias vezes lá. Eu acho um país maravilhoso de viajar. Andar de autocarro no interior do Peru é uma experiência maravilhosa, porque as paisagens. Quem gosta de fotografias, leve uma boa máquina, um bom celular, telemóvel, porque as paisagens são maravilhosas. O povo também, gosto muito deles. E não acho que tenha maiores problemas com a falta de ar, desde que tenha um treinamento. Tem inclusive uma medicação, o Gonçalo deve saber, ou tu mesmo, Cristina, não sei, mas fazendo tudo devagar, não há problema, né? Eu já fui há mais tempo, na verdade, era bem mais nova do que sou agora, mas não tive problemas. Machu Picchu, tu desceste Machu Picchu, né? Eu caminhei demais em Machu Picchu, não tive coragem de descer, porque lá cansa, não, lá cansam as caminhadas, né? Mas ver as lhamas, os animais andando no meio das ruínas, é uma viagem. Eu até penso em fazer novamente, eu ainda tenho alguns países para conhecer, mas de repente, se vocês fizessem junto com a Bolívia, eu vi um companheiro aí falando, se fizessem, aproveitassem Bolívia e Peru, olha que daqui do Brasil eu dava e me encontrava lá e fazia com você. Ah, Então, quem sabe, vamos encontrar. Bolívia tem o deserto de é imperdível também. Dizem, eu não conheço, né? Eu só dou uma sugestão, né, de fazer como destino Bolívia, que é muito bom também. Mas o Peru é imperdível, tenho vontade de voltar. Então, já sabe, quando voltarmos, nós desafiamos-la para ir connosco. Tá? Encontramos-nos lá. Tá, nos encontramos lá. Tá, um prazer sempre. Obrigada obrigado. por ter partilhado a sua experiência connosco. A propósito daquilo que a Dona Inês Silveira dizia, eu digo em relação ao Peru o mesmo que comentei aqui há uns dias quando falámos no Botão no Pali Tibete, que é muito importante a forma como está organizada a viagem, como estão escalonadas as visitas. Um dos problemas da altitude é o cansaço demasiado logo após a chegada a um lugar de elevada altitude. Portanto, a maneira como são contrabalançados os tempos de descanso e os tempos de andar, os tempos de visitas, é muito, muito importante contrabalançar de forma correta esses tempos e deixar o corpo habituar-se à altitude. Por isso é que muitas vezes há duas pessoas que conversam, que fizeram, que foram ao mesmo destino e uma diz que foi um horror e a outra diz não tem problema que eu passei muito bem. Claro que tem a ver com as próprias condições físicas de cada um, mas também tem a ver com a forma como as pessoas coordenam as visitas e coordenam o tempo de descanso e o tempo de atividade logo após a chegada a um local de altitude. E, portanto, nós, com a experiência que temos de viagens ao Peru, naturalmente que temos todo o cuidado nesses escalonamentos de timing certos. Só queria partilhar isto porque mandaram a mensagem diretamente para mim, então ninguém recebe. Senhor António Lopes, desde já obrigado. As organizações da Oasis são excelentes. Tudo o que consta dos programas é integralmente cumprido, com competência e simpatia por parte dos guias. Já viajei com a Oasis para a Ásia, América e Europa. Muito obrigado, Senhor António Lopes. Muito obrigado. Enche-nos a alma, enche-nos o coração a ouvir estas coisas ótimas, que é para isso que todos nós tentamos todos os dias fazer melhor do que na véspera. É exatamente para que todos sintam exatamente isso. Agora, tenho aqui a Dona Guida Maria Vila Nova de Oliveira a dizer: Cristina, então dá-me som. Claro que sim, peço desculpa. Quem? Guida Maria Vila Nova de Oliveira. Guida, peço desculpa. Está já aqui. Já pode. E pode ligar a vídeo também. Sim. Já tem som. Já.
Boa tarde a todos. Antes de mais, Cristina, obrigada. Eu gostava apenas de partilhar muito brevemente a minha experiência peruana, que foi sempre feita pela mão da Oasis. E queria... Começa bem. Não, é sério, nós estivemos 3 vezes no Peru, a primeira vez em 2014, e pedimos ao Oasis um programa especial, porque queríamos ter uma experiência mística peruana em Ayacucho, que é a Sevilha da América Latina. E realmente foi fantástico. Obviamente que éramos os únicos turistas em Ayacucho, mas é um programa que eu acho extremamente aliciante. Eventualmente já passaram alguns anos, talvez hoje haja melhores condições de segurança, mas eu não percebo por que razão é que as agências portuguesas, relativamente a determinados destinos, designadamente o Peru, têm sempre um programa tipo. Mas há muito mais a explorar, e o Peru é efetivamente um país muito grande. Eu dizia há pouco que os Incas, que é obviamente a civilização emblemática, porque foi a última que estava lá quando chegou Colombo, estiveram pouquíssimo tempo no Peru. E a minha primeira grande descoberta, e confesso, portanto, teve equivalente na minha ignorância, foi a perceber-me que para os peruanos os Incas eram uns entre outros, porque eles tiveram civilizações com uma longevidade muito maior que a Inca e que têm coisas absolutamente fabulosas. Portanto, devo ser a única pessoa que já foi 3 vezes ao Peru e ainda não conheço Machu Picchu, porque depois de me ter apercebido disso, pensei, vamos então fazer uma aproximação ao país cronológica. Começámos, por acaso, com o Huari, mas depois temos feito, portanto, a Rota Moche e a civilização Ximú no norte, que é também absolutamente fabuloso, com o El Senhor de Sipán. Portanto, temos ali o Egito da América Latina, e depois já Caral, por exemplo, que é a segunda civilização mais antiga do mundo, depois da Mesopotâmia, ela também está no Peru. Portanto, há todo um conjunto de aliciantes para visitar o Peru. Além de, como dizia a outra senhora, o povo é extraordinariamente afável, não será uma característica exclusiva dos peruanos, eu penso que será uma característica abrangente de todos os latino-americanos, mas é realmente um país muito acolhedor, com uma cozinha absolutamente excepcional e muito variada. E a música também é bastante interessante. Além de que os problemas de altitude podem ser, obviamente, supesados com uma boa aclimatação. Como dizia a Cristina, é importante não fazer nunca uma passagem abrupta, portanto temos que depois termos mesmo nos nossos próprios movimentos, temos que ser lentos, temos que ser pausados, temos que ter uma alimentação o mais liviana, mas o mais leve possível, e tudo isto com muito chá de coca, com coquear, com folhas mascadas, com um bocadinho de gesso que eles ensinam lá também. Eu acho que pode ser realmente uma experiência maravilhosa. Sim, temos sempre a opção também das ervas fervidas, também podemos utilizar. Eu, por exemplo, o repousados de coca não gosto, e a folha de coca é boa, mas a partir das 5 da noite, das 5 da tarde, se continuarmos a comer folhas de coca, já ninguém dorme. Sim, é um soninho. É preciso ter atenção. Mas aí bem para nós. É que o pisco não é recomendável em altitude, não é? Porque nenhuma bebida é recomendável. Exatamente, não é o pisco, é nenhuma. É o álcool, exatamente. Obrigada pela sua participação e pela sua partilha, Dona Guida Maria, foi excelente. Aproveito falarmos no mascar da folha de coca e nos repousados de coca e no mate de coca, para desmistificar aqui, porque algumas pessoas, e pelo menos eu nas viagens que tenho acompanhado, tenho assistido a isso, algumas pessoas têm algumas ideias pré-concebidas em relação ao mascar da folha de coca, em relação aos repousados de coca. Tenho a dizer que aquilo que é feito com folha de coca no Peru não tem nada a ver com cocaína. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Não tem rigorosamente nada a ver. E o mascar da folha de coca, ou para quem não gosta, porque em termos, pega-se aos dentes, pega-se à boca, é um bocadinho, enfim, é desagradável, nós não estamos habituados a isso. Portanto, quem não gosta de mascar a folha de coca, há repousados de coca que são doces, agradáveis e que têm um sabor muito agradável.
e de facto ajuda mesmo, não é uma história contada que não corresponde à realidade, não, é de facto que ajuda mesmo, quer os repousados de coca, quer o mate de coca, quer um pequeno líquido que eu agora não me estou a lembrar do nome, mas é tipo uma água de rosas, não é água de rosas, mas cheira como se fosse água de rosas, e inalar aquele concentrado também ajuda muito a suportar o mal de altitude. Portanto, são pequenas coisas que ao longo da viagem nós vamos aconselhando e vamos dizendo o que é que se há de fazer em que alturas e que ajuda a que todos suportem muito bem o mal de altitude, uh, sem que haja grandes sustos. De qualquer forma, e também como há pouco se dizia aqui no chat, de qualquer forma, nos hotéis onde vamos estar alojados em maior altitude, ou seja, os hotéis do Val Sagrado, os hotéis o hotel de Cusco, o hotel de Puno, têm sempre garrafas de oxigênio disponíveis para dar apoio a qualquer pessoa que se sinta mal durante a sua estadia. Portanto, também existe sempre essa segurança adicional de termos a certeza que, se eventualmente nos sentirmos mal, há um apoio e eles sabem melhor do que ninguém o que fazer nessas alturas. Agora, aqui temos uma senhora que diz também já viajei com o Oasis através da seta e achei excelente. Fui à Rússia e ao trio Letónia, Lituânia e Estónia. Gostei imenso e guardo com muita saudade. Ótimo, obrigada pela sua companhia. Agora a seguir vamos ao Peru, verdade? Pronto, então, como também já são 7h30, não vos incomodamos mais e queremos agradecer-vos mais este bocadinho que passaram connosco. Para a semana, na próxima terça-feira, cá estaremos todos juntos de novo. Vamos até à Turquia com o Rui Silva e, portanto, cá nos encontraremos na próxima terça-feira, às 6 da tarde, como é costume. Obrigada a todos pela vossa companhia, pela vossa presença e por nos apoiarem. Obrigada. Obrigado a todos.